Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Não estranhe o sol, né? Que a gente está gravando aqui de manhãzinho cedo, mas é para live da noite aqui que nosso querido irmão João Paulo nos convidou. Hoje vamos falar de um tema muito interessante, que eu acho muito interessante, né? Que é aquela passagem que o Cristo fala: não se pode servir a Deus e a Mamon. Mas antes vamos fazer uma prece para a gente iniciar, então, nossa reflexão. Deus de infinito amor, infinito carinho, infinita misericórdia. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos proporciona. Obrigado pelo seu amor, pelo seu carinho. Ajuda-nos, Pai amado, a sermos pessoas melhores, a sermos verdadeiros cristãos nessa existência. Ajuda-nos a conhecermos as nossas inferioridades, a trabalharmos elas. Ajuda-nos a termos a coragem, resignação, a perseverança que será necessária nessa nossa jornada terrena. Agradecemos por tudo que o Senhor nos dá. Nós o amamos muito, que assim seja. Então, pessoal, o nosso tema: não se pode servir a Deus e a Mamon. É uma passagem que o Cristo nos traz e Kardec pega esse ensinamento e ele faz o capítulo 16 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo importantíssimo para nós hoje. O capítulo 16 ali do Evangelho, ele traz as instruções de como nós devemos nos portar com os bens materiais. Essa é a finalidade do capítulo 16. E para a gente entender um pouquinho mais, a gente precisa definir assim, o que é Mamon? Porque o Cristo é muito claro. Kardec reforça, ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Só que a gente, muitas vezes a gente cria coisas. O que é Mamon? A gente muitas vezes escuta no meio espírita que Mamon é o elemento material. Ora, o elemento material não tem nada de errado. A gente sabe que Deus cria espíritos e matéria. Então, o que vem de Deus não pode ser ruim. O elemento material não tem nada de ruim. A gente vê muitas vezes o espírita fala de material como se fosse quase o demônio, né? E utiliza isso sempre para criticar o bem material do outro, né? Olha que absurdo. Como o outro faz isso, como o material dele está sempre bem, né? O do outro é que é o problema. Tem uma passagem do Divaldo que eu acho espetacular, que ele conta uma história. Que quando ele estava começando nas atividades mediúnicas dele, nas atividades espíritas, ele vai, se não me engano, para o Rio de Janeiro, e ele vai fazer uma reunião mediúnica com aquela senhora que mais ou menos o albergava, dava estadia para ele. E essa senhora é uma senhora muito rica. E ela convida para participar dessa reunião mediúnica grandes senhoras, altas personalidades da sociedade. E chegou uma senhora com um anel de diamantes gigante. Divaldo olhou para aquele anel na hora e se apavorou. Que absurdo. Dava para acabar com a fome do Brasil com esse anel. E aquilo começou a atrapalhar a reunião. E aí Joana, em pensamento, chama a atenção dele. Divaldo, meu filho, que é isso? Que inveja é essa? E aí ele começa, não, mas olha bem para isso. Essa senhora poderia estar fazendo tanto bem, tanta caridade com esse anel, que absurdo. Como ela anda com uma joia dessas? E aí Joana dá uma aula para ele. Joana diz assim, meu filho, tá vendo esse diamante gigante aí? Quando
o minerador que estava lá passando muita necessidade conseguiu tirar ele da mina, ele fez um excelente negócio. E por ele ter feito aquele negócio, ele conseguiu sustentar a família dele por quase 6 meses. O joalheiro, quando conseguiu fazer um negócio daquele diamante, ele tinha uma joalheria pequena, ele pensou, eu não posso exibir uma joia desse quilate aqui na minha joalheria. Foi o momento que ele pensou, eu vou expandir. E ele comprou uma propriedade do outro lado da rua e fez uma nova joalheria. Vários trabalharam lá para fazer a joalheria dele, ele teve que contratar mais funcionários só para exibir aquele anel belíssimo. O marido dessa senhora, ele é riquíssimo. E ele, numa viagem, lembrando da sua esposa, comprou esse anel. E trouxe para ela como símbolo de muito carinho, de amor. E ela amou, gostou do anel, gostou do gesto do marido. E ela usa ele sem apego algum. Diferente de outras pessoas com muito dinheiro que têm essas joias guardadas em cofres e mandam fazer réplicas, ela usa o anel tranquilamente. Se ela perder, não tem problema nenhum. Meu filho, essa senhora é menos materialista do que tu. E aí o Divaldo ficou completamente desarmado. Porque a gente acha que mamon é material. E não. Mamon é o materialismo. É o apego à matéria. Existem pobres, miseráveis, muito mais materialistas do que pessoas riquíssimas. O problema não é você ter o elemento material. Cada um de nós aqui reencarna com uma programação, gente. Muitos reencarnam com uma programação de ter uma existência passando por muitas necessidades materiais. Outros reencarnam para não passar por necessidade alguma. Todos nós, gente, já tivemos infinitas vidas. É por isso que diz Leon Denis, a gente tem vidas de estudo, vidas de recuperação, são vidas que a gente passa com muitas doenças, vidas na área da mediunidade, vidas dedicadas à área da ciência, da saúde, disso, daquilo. Então, cada um de nós reencarna aqui com um cronograma, podemos dizer assim. A gente vê na vasta literatura espírita que a grande maioria daqueles que podem não querem a prova da riqueza. Porque é muito fácil você se perder com um elemento material em abundância. É muito fácil você elevar o seu orgulho, a sua vaidade. Você começa a achar que o seu ganha-pão material, que seu status social, ou eu sou o chefe, eu sou isso, eu sou aquilo, e aquilo infla você e você esquece do básico, que é a humildade. Então, o mamon, gente, não é o dinheiro. O dinheiro não tem problema nenhum. O problema é o apego. Esse é o problema. Mamon é o apego aos bens materiais. Mamon é o apego às nossas inferioridades morais, que elas estão todas ligadas ao materialismo. A gente sempre fala que é viver do estômago para baixo, para saciar a parte da alimentação, da sexualidade. Isso é mamon. Isso é mamon quando você idolatra o seu orgulho, a sua vaidade, os bens materiais. Por isso que nesse capítulo 16, Kardec traz uma parábola que é espetacular, que é a parábola dos talentos. É para explicar isso daí. Tudo o que nós recebemos nesta existência são talentos, são oportunidades. Parábola dos talentos, gente, rapidinho, para quem nunca viu ela, é assim. Cristo ensinava a eles que o Senhor age como um grande senhor de terras, que quando se afasta, deixa 5 talentos para um servo, 2 talentos para outro e 1 talento para um.
Quando o senhor volta, o que tinha 5 talentos negociou, trabalhou, frutificou, entrega 10. O que tinha recebido 2, trabalhou, frutificou, entrega 4. O que tinha recebido 1, entrega o talento igualzinho. Ele enterra o talento e devolve igual. Eu demorei muito tempo a entender isso daí. Porque na nossa lei material, que a gente tem noção, se me deram um celular e eu devolvi o celular inteirinho, tá tudo certo. Mas a lei divina não é assim. A lei divina eu não respondo pelo mal que eu faço. Eu respondo pelo bem que eu deixo de fazer. Eu respondo por todo o bem que eu deixei de fazer com o celular. Isso é a lei divina. Tudo o que a gente recebe, tenho certeza disso. Joana fala isso, não sou eu. Recebemos tudo o que precisamos para a nossa transformação moral. Recebemos os talentos, sejam uma facilidade material, uma facilidade intelectual, seja o dom da mediunidade, seja uma doença física, seja o dom, seja a aprovação da miséria, seja o que for, tudo são oportunidades para a nossa transformação moral. Outra história para a gente entender isso, né? Para a gente falar, como uma doença vai ser um talento? Gente. Divaldo conta uma história de um menininho, que era um menino doente, e que os pais não sabiam mais o que fazer, pediam para o Divaldo ir lá conhecer esse menino. Quando o Divaldo chega, ele era um menino acamado, tinha poucos meses mais de vida, era uma doença terminal. O Divaldo olha para aquele menino e ele se impressiona. E o Divaldo, na mediunidade dele, vê um espírito elevadíssimo naquele corpo. E aí Joana explica, o menino numa felicidade, numa alegria, cativava todo mundo que chegava perto. E Joana explica que aquele espírito, que aquele irmão nosso, ele estava numa missão de vir num corpo doente para unificar a família. Os pais, sempre envolvidos na correria do dia a dia, no mundo material, se esqueciam da importância da existência da vida. Porque nós não somos feitos de matéria, nós somos espíritos imortais. E ele houver reencarnado naquele lar para fazer com que eles refletissem na beleza da vida. E ele realmente, na alegria dele, ele unificava todo mundo. Tudo o que bate na nossa porta, gente, sempre tem essa característica de ser com a finalidade de nos transformar. Isso é o consolo que o Espiritismo vem trazer. O Espiritismo, que é o consolador prometido, o que ele faz de consolador? Ele vem te explicar que toda dor e toda aflição sempre tem uma finalidade da nossa transformação moral. Ninguém sofre à toa. Deus não é um ser carrasco, sentadinho numa nuvem lá, dizendo, agora é a vez do Juliano, agora é a vez do João Paulo. Não. As dores e as aflições, quando elas vêm para nós, gente, elas vêm porque elas são necessárias. Gosto muito de falar disso daí, que não é merecimento, é necessidade. Porque muitas vezes a gente cria aquela coisa de ação e reação. É porque eu lesei, agora estou sendo lesado. É porque eu tirei a vida do outro, agora vão tirar a minha vida. Não é assim. A lei divina não é crime e castigo. A lei divina é educativa. A lei divina é educação. As dores e as aflições, quando elas vêm, elas são remédios amargos para a nossa cura do espírito imortal. Então, sim, tudo o que vem são talentos para a nossa mudança, para a gente servir a Deus. Definido, então, gente, mamon é o apego à matéria, o apego às inferioridades,
o apego àquilo que não me leva a Deus. O elemento material não tem problema nenhum. Tá? Servir a Deus. Como servir a Deus? Isso é lindo, gente. Primeiro, a gente precisa entender que isso não é do dia para a noite. Eu não vou simplesmente virar a chave. Esse ensino do Cristo, que Kardec aprofunda no capítulo 16, ele é muito focado para espíritos inferiores, medianos para baixo, igual a nós. Por quê? Ele é focado naqueles meio termo, nos águas mornas. A passagem no Apocalipse de João, que ele fala, por não seres nem água fria, nem água quente, sofres mais. Por seres água morna. Nós, gente, que ainda estamos aqui lutando em pleno 2023 para se recuperar espiritualmente, porque a nossa jornada da Terra só tem esta finalidade. Ninguém reencarna para ser o homem mais importante, para ter o maior carro, para ter a melhor casa, para ter isso, para ter aquilo. Você reencarna porque é um espírito inferior e necessita se mudar moralmente. É por isso que nós estamos aqui. E nós estamos aqui porque há séculos nós ficamos em cima do muro. Há séculos nós não servimos nem a Deus nem a Mamon direito. Porque a gente vai ver na literatura espírita que aqueles que faliram, aqueles que meteram o pé na jaca mesmo, a grande maioria já se recuperou. Porque todos eles, gente, tinham uma característica. A gente vai pegar um exemplo de Paulo de Tarso. Antes de trocar de nome, de virar o apóstolo Paulo, que a gente tem a maior cidade do Brasil, São Paulo, em homenagem a ele foi Saulo. Como Saulo, ele torturou, ele perseguiu, ele matou. Ele apedreja Estevão, tira a vida dele, tudo porque ele dizia que achava que Jesus não era o Messias. Ele não entendia. Quando Jesus aparece para ele naquela belíssima passagem lá da estrada de Damasco, que ele vira a chave, ele se transforma completamente. Ele vira um cristão. Porque ele tinha vontade. Esses se transformam muito rápido. Porque quando eles viram a chave do dia para a noite, problemas água morna. É os tipo Pedro, igual a nós. Pedro, apóstolo, convive com Jesus por mais de 3 anos. Jesus dormia na casa dele, gente. Mesma mesa, se alimentavam juntos. Quando Jesus é preso, ele renega Jesus. Porque a fé dele era vacilante. Problema, gente, e esse ensino que o Cristo traz e que Kardec relembra, é para nós da fé vacilante. É para nós que não se decidimos a servir a Deus. A gente fica sempre no meio termo. A gente acredita que para agradar a Deus basta não fazer o mal. E é o que está lá naquela parábola dos talentos. Parábola dos talentos, o mal servo que enterra o talento, fez mal nenhum. Mas exatamente isso ele não fez. Questão 642 do Livro dos Espíritos é a questão, gente, no meu entendimento, uma das mais importantes de todas. Porque eu, como venho de outra religião, a gente tinha aquela ideia de que para ser uma boa pessoa, de que para ser alguém que chegaria bem no mundo espiritual, bastava não fazer o mal. E a questão 642 é espetacular, porque Kardec pergunta, para agradar a Deus, basta não fazer o mal? E os espíritos respondem, não. Responderá por todo o bem que deixardes de fazer. Respondemos pelo bem que não fizemos. É o caso do servo, do mau servo, da parábola dos talentos.
É o caso dos águas mornas. Não roubou ninguém, não matou ninguém, mas jamais foi capaz de ter um pingo de humildade perante o seu irmão. Jamais foi capaz de ser caridoso. Jamais foi capaz de estender a mão para o seu irmão em necessidade. Esse, gente, está servindo a mamão. Quando nós fizemos isso, estamos servindo a mamão. Porque é uma transição, gente. Hoje, a gente serve mais ou menos 23 horas e 50 minutos a mamão e 10 minutinhos a Deus. A ideia é a gente ir trocando. Depois a gente vai servir 11 horas a mamão e 1 horinha a Deus. Até que a gente vá conseguindo servir só a Deus. A transformação não dá saltos. A gente não vai acordar um cristão, a gente não vai acordar um Jesus Cristo, não vai acordar um Chico Xavier, mas a gente precisa iniciar essa transformação. Deus nos dá todos os instrumentos necessários para a gente fazer isso. Nós é que ainda não aprendemos a interpretar. Muitas vezes Deus nos dá a facilidade material, os bens materiais, que devem serem utilizados para a nossa transformação moral. Essa é a finalidade dos bens da terra. Que você utilize eles para se melhorar moralmente. Mas como eu faço isso? Você faz isso auxiliando o seu irmão. Com o tempo, às vezes, que a facilidade material te dá, ou com o valor material realmente, porque a gente fala da caridade que tem que ser feita, a caridade material e a caridade moral. Eu acho legal porque o espírito adora falar muito da caridade moral. A gente tem que fazer caridade moral. Não, mas a material também faz parte. Vou fazer a caridade moral porque não quero abrir a mão. Gente, a caridade material real, ela faz parte da moral. Porque quando eu auxilio o meu irmão de coração, o que importa é o meu ato de coração. O bem material, gente, não é nosso. É por isso que são os talentos. São concessões. Mas fui eu que trabalhei, mas fui eu que fiz. Mas quando tu desencarnar, tu não leva. Porque nós somos espíritos imortais. Por mais que eu tenha uma casa registrada no cartório com o meu nome, ela não é minha. Ela vai ser passada para outros, a gente nem sei o que vai ser. Basta a gente ver, gente, aqueles grandes imperadores romanos, Império Persa, o grande Império Egípcio, cadê? Se foi. Porque os elementos material, ele termina. A gente fala muito no século das luzes, da vinda da doutrina espírita, mas todos aqueles cientistas que vieram com aquela missão, Neil Bohr, William Crookes, Einstein, tantos que vieram ali que praticamente terminaram com a matéria, gente. O que a gente sabe? A matéria é energia condensada. O que a Madame Curie provou? Que a matéria se irradia. Ou seja, vai levar muito tempo, mas daqui a milênios a matéria não vai mais existir aqui. Ela vai se irradiando. O nosso Sol, que alimenta todo o nosso planeta, um dia vai parar. A matéria, gente, ela é transitória. O nosso mergulho como espíritos imortais aqui na Terra, ele é passageiro. A gente vem aqui porque somos espíritos inferiores. E toda a inferioridade moral, toda a ausência de virtude nos causa dor e sofrimento. Isso nos causa dor e sofrimento aqui como reencarnados e na nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. Por amor de Deus, lembre-se sempre disso, por amor de Deus, existe o mundo material, onde os espíritos, nós, viemos para cá e mergulhamos na matéria. Recebemos a bênção do esquecimento. Recebemos um corpo físico
que a gente brinca que ele dá uma anestesiada nas nossas capacidades espirituais. Eu não consigo ver os pensamentos do meu irmão. Eu não consigo saber quem ele foi em existência passada. E essas faculdades do nosso corpo físico servem para a gente se melhorar espiritualmente, para a gente conseguir aprender a amar, para a gente conseguir aprender a se misturar. Porque eu sempre brinco, gente, vocês acham que nós, quando desencarnados, vamos estar no mesmo lugar onde estava o Chico Xavier, onde estava a Madre Teresa? Não. O mundo material, ele serve para que espíritos de diferentes hierarquias possam se encontrar, onde os bons ensinam os maus e os maus aprendem com os bons. Onde aqueles que necessitam passar por experiências difíceis passam no corpo material, porque tenham certeza, a gente vê isso em vários livros espíritas. Por pior que seja a nossa dor e a nossa dificuldade aqui como encarnados, quando a gente desencarna lá é muito pior. Os problemas que nós enfrentamos aqui serão os mesmos que enfrentamos lá. Só que aqui a gente tem a bênção do corpo físico. Lá a gente não tem isso. Aqui, o meu pensamento, ninguém vê. No mundo físico, o meu pensamento tem cheiro, tem cor. Como que é feito o nosso lar? A gente fala tanto de nosso lar, né? Tem um livro belíssimo do Chico. Nosso lar foi todo desenhado pelo psiquismo dos habitantes. Como que é o umbral? O umbral, por que o umbral é tão feio? Porque aqueles que estão lá, têm um psiquismo, criam seu ambiente. Então, gente, Mamon é esse apego aos bens materiais, esse apego àquilo que não me faz frutificar. É eu não fazer nada pelo meu próximo. Vocês vão ver, a lei divina é toda pautada na ação, é toda pautada no servir. Servir a Deus, fazer o bem, ajudar o próximo. Amai o próximo como a si mesmo. Lembrando daquela passagem que está lá no Decálogo, honrai vosso pai e vossa mãe. Jesus continua com ela, honrai vosso pai e vossa mãe. E Kardec dedica um capítulo inteiro, honrai vosso pai e vossa mãe. É aprofunda que o ensinamento é amai, ajudai o mais próximo. Porque é bem profundo isso, gente. Porque a gente sempre quer fazer o bem, quer fazer a caridade para o próximo que está longe. Aquele próximo que eu vou ver só no dia que eu vou fazer o trabalho voluntário. Ou aquele próximo que eu vou lá, vou fazer tal coisa e vou embora. Mas honrai vosso pai e vossa mãe significava que eu devo fazer o bem, devo servir a Deus na figura do meu mais próximo. A família material que a gente recebe, ela tem uma importância gigantesca. O nosso pai, a nossa mãe, deve ser com eles que eu devo começar a servir a Deus. Deve ser com os nossos filhos, deve ser com a nosso sogro, nossa sogra, com os nossos primos. Porque se nós somos espíritos imortais e reencarnamos aqui para aprender a amar, aquele que mais eu tenho que aprender a amar não vai ser aquele que vai nascer lá na Austrália. Eu no Brasil e lá na Austrália. Nossa, mas aí não deu para encontrar. Eu vou nascer próximo daqueles que eu necessito me encontrar. Servir a Deus é amar ao próximo. Como que eu vou servir a Deus? Amando o meu próximo. Adorar ao Pai é adorar ao meu irmão. Quem é pai e quem é mãe tem uma pequena noção disso. Se querem, eu sou pai de 2 meninas, se querem me agradar, basta fazerem bem para minhas filhas. Não tem nada que me deixe mais feliz. Imagina para Deus.
Deus não precisa que a gente fique rezando, orando, agradecendo desesperadamente a Ele, pagando promessas, fazendo isso, fazendo aquilo. Deus quer ser adorado na figura do seu Filho. É assim que é a lei divina. Deus ajuda a criatura através da criatura. É através do nosso irmão que nós vamos buscar a nossa transformação moral. Esquecendo, lembrando que, sempre, né, que os bens materiais só têm essa finalidade. Não é errado você ter dinheiro, não é errado você não ter dinheiro. O problema é você ser apegado demais e esquecer que tudo o que você precisa fazer é amar o próximo. Deus jamais nos coloca numa situação em que nós estejamos fadados a falir. Deus jamais vai nos colocar uma dificuldade que a gente não possa superar. Deus jamais vai nos colocar numa situação em que a gente não possa perdoar. Lembre-se sempre disso, gente. A lei divina é perfeita. A lei divina é de amor. A reflexão que a gente gostaria de deixar desse capítulo é: servir a Deus é agir no bem constantemente. Materialismo, o mamon, não é o elemento material, é sim o apego aos bens materiais que a gente não necessita ter. Muito obrigado por tudo. Vamos para a nossa prece, então, gente. Querido Pai, de infinito amor, de infinito carinho, obrigado, Pai amado, por tudo que o Senhor nos proporciona. Ajuda-nos, Pai, a fazermos a caridade, a fazermos o bem. Ajuda-nos a abandonarmos esse apego excessivo aos bens da terra e nos apegarmos aos tesouros do céu que nos trarão a verdadeira felicidade. Nós o amamos muito, meu Pai, que assim seja. Muito obrigado, então, gente. Boa noite. Peraí, parar a gravação.